Olá, quarto ano! Vamos então dar início à nossa aula de português e hoje vamos falar sobre conjugação verbal e locução verbal. Locução verbal e conjugação verbal. Vamos lá para o nosso módulo 1, na página 71. Vamos lá? Então, vamos começar na locução verbal. Vamos estudar a combinação de dois ou mais verbos com o valor de 1. Leia a pergunta a seguir. Vamos prestar atenção aqui na pergunta. Então, nós temos aqui: o que você vai ser quando crescer? As formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qual das formas verbais abaixo sem alteração do sentido? Eu posso botar seria, o vai ser por seria, tinha sido ou será. Se eu boto o que você vai ser quando crescer, a forma verbal que eu posso colocar aqui, substituir, é será. O sentido principal que as formas vai ser expressam é o sentido de ir ou de ser. É o sentido de ser. Depois nós temos em vai ser. Qual das formas verbais indica o tempo da ação? O vai indica o quê? O futuro do indicativo. Então, o que é uma locução verbal? Locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que expressam apenas uma ideia, o mesmo sentido. E uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um principal. Vamos ver o que é isso, verbo auxiliar e verbo principal. Vamos observar aqui. O verbo principal, temos aqui a frase: ele vai chegar mais tarde. O verbo principal é o chegar, porque ele sozinho ele tem sentido. O vai, ele vai estar acompanhando, são verbos chamados de verbos auxiliares. Vai é o verbo ir. Então, o verbo ir é um verbo auxiliar. Ele está acompanhando, no caso aqui, o principal, que é o verbo chegar. Para substituir essa locução verbal aqui, esses dois verbos que têm o mesmo sentido, a forma verbal seria o quê? Chegará. Eu posso substituir, então, o vai chegar, essa locução que tem dois verbos, um auxiliar e um verbal, um principal, pela forma chegará. Então, nós chamamos de, então, locução verbal. É a combinação de dois ou mais verbos que expressam uma mesma ideia. Continuando, nós temos aqui atividades. Vamos prestar atenção nessas capas do livro. Nós temos aqui: quem vai salvar a vida? Vou ganhar um irmãozinho. Quem vai ficar com pêssego? E tudo vai dar certo. Vamos contornar as locuções verbais. Na primeira capa do livro, nós temos vai salvar. É a locução verbal. O vai é o verbo auxiliar e salvar é o verbo principal. Vou ganhar. Vou ganhar, vamos envolver, é a locução verbal. Ganhar é o principal e vou é o verbo auxiliar. Vai ficar, mesma coisa. O vai é o verbo auxiliar e ficar é o verbo principal. Tudo vai dar certo. O vai é o verbo auxiliar e o dar é o verbo principal. Então, qual o verbo auxiliar de cada locução verbal? Vamos escrever, então, vai, porque se repete, e vou. São os verbos auxiliares. E qual é o verbo principal? Nós temos salvar, na primeira capa, depois nós temos ganhar, ficar e dar. São esses os verbos principais. Salvar, ganhar, ficar e dar. Escreva o título das capas acima, substituindo, então, as locuções por apenas uma forma verbal. Vamos ter o quê? Por exemplo, quem vai salvar? Vou botar, então, quem salvará. Então, até o quê? Vou repetir. Vou ganhar um irmãozinho. Então, essa é uma locução. Vou substituir por ganharei um irmãozinho.
Quem vai ficar com o pêssego? Quem, vou substituir, vai ficar por ficará. Quem ficará com o pêssego? E, por último, tudo vai dar certo. Então, vou substituir o vai dar por dará. Então, a frase fica, tudo dará certo. Na próxima página, nós temos aqui. Vou dar uma voltada aqui rapidinho. O verbo, então, agora vamos ver o verbo na 73 e as pessoas no discurso. Temos aqui um poema. Minha sombra me assombra. Eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa, oba, vou nessa. Então, o poema, vamos contornar, relendo a terceira estrofe, essa daqui, e vocês vão contornar de amarelo a forma verbal que se refere à ação da pessoa que fala no poema. De amarelo, subo, que é eu. E de verde é de quem está se falando. Se é a sombra, é ela, então desce. Então, a forma verbal que está se referindo é eu, o verbo que está acompanhando aqui é subo, de amarelo. E ela, de quem eu estou falando, no caso, a sombra, a forma verbal aqui é desce. Então, eu posso substituir, então, o eu e o ela são as pessoas do discurso de cada um desses pronomes pessoais. Então, no caso, eu é quem está falando e ela é a sombra. Na próxima página, conjugação verbal. Vamos ver as terminações de cada verbo. Primeiro, cantar, AR, correr, ER, rugir, IR. Qual a diferença entre as terminações dos verbos acima? O primeiro termina em ar, o segundo termina em er e o terceiro termina em ir. Então, cada um desses verbos possui uma terminação diferente. São essas terminações que vai indicar como que o verbo deve ser conjugado. Então, vamos lá. Os verbos que terminam em ar pertencem à primeira conjugação. Cantar, amar, falar, pular, primeira conjugação. Os que terminam em ER pertencem à segunda conjugação. Comer, correr, beber, pertencer. Os verbos que terminam em IR pertencem à terceira conjugação. Rugir, partir, dormir. E os verbos vão se modificar indicando a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. A verbo vai se modificando de acordo com a pessoa. Se é primeira pessoa do singular ou se é primeira pessoa do plural. Então, o verbo vai se modificar de acordo com a pessoa do discurso. Por exemplo, temos aqui uns exemplos aqui. Vamos lá. Letra A. Pontinho, pontinho, gosto de aprender sobre as profissões. Quem estamos nos referindo? Vamos colocar aqui qual o pronome? Eu. Gostamos de aprender sobre as profissões. Repare que o verbo está no plural. Então, fica como? Nós gostamos de aprender sobre as profissões. Gosta, posso colocar os pronomes ele, ela ou você. Pode ser um desses pronomes. Gosta de aprender sobre as profissões. E gostam, eu posso botar eles, elas ou vocês. Gostam de aprender sobre as profissões. Na página seguinte, nós temos aqui, complete o quadro a seguir classificando os verbos cantar, correr e rugir, de acordo com as três conjugações. Muito fácil. Então, eu tenho cantar, primeira conjugação, segunda conjugação, correr, e aqui eu vou escrever na terceira conjugação, rugir. Atenção, que rugir com G. Os verbos terminados agora em or, como por, e seus derivados, repor, compor, propor, pertencem à segunda conjugação. Isso porque o verbo por tem origem do antigo verbo poer, que termina em ER. Na nossa língua, não existe nenhum verbo terminado em ur, ok? Nós temos aqui a tirinha, vamos observar aqui, vamos
descrever um adjetivo como o Woodstock se sentiu. Como que você acha que ele se sentiu? No primeiro quadrinho. Vamos ficar mais perto para nós prestarmos atenção. No primeiro quadrinho está o quê? Woodstock. Ele está feliz, contente, alegre. No segundo quadrinho, alguma coisa séria, assustador. Ele apareceu sério, assustado. Já no terceiro quadrinho, como é que ele sai? Ele sai bravo, furioso, decepcionado. Aí o Charles pergunta, eu comi o último pedaço do pudim, então deve ter sido isso que deixou o Woodstock chateado, com certeza. Na próxima página, nós temos o que você acha que o Woodstock saiu falando da casinha do Snoopy? O que vocês acham? Sai reclamando? Por que vocês acham que ele iria falar isso? Porque ele comeu o pudim do Woodstock, né? Releia a fala do Snoopy e responda as questões a seguir. Ele botou, eu comi o último pedaço do pudim. A palavra em destaque, comi, é uma forma verbal de qual verbo? Comi pertence ao verbo comer. Ok? Verbo comer. Esse verbo, então, pertence a qual conjugação? O verbo comer pertence à segunda conjugação. A forma verbal comi está no presente, no passado ou no futuro? Está no presente. Se eu fosse reescrever usando a pessoa nós, ficaria como? Nós comemos o último pedaço de pudim. Se eu fosse colocar eles comeram o último pedaço de pudim. Se eu fosse colocar ele, ficaria ele comeu o último pedaço de pudim. Preste atenção, que começamos as frases sempre com letras maiúsculas e para cada final de frase há um ponto. No caso dessas três frases, vamos repetir o mesmo ponto de exclamação. Correto? Na próxima página, vamos resumindo para finalizar essa unidade. Nós estudamos texto expositivo, que apresenta fatos reais ao leitor sem expressar opinião. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ele é vinculado em revistas, jornais, pode ser impresso em sites e blogs. Locução verbal é a combinação de dois verbos que têm o mesmo sentido, formando uma mesma ideia. Os verbos se modificam de acordo com a pessoa gramatical, no discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, a que se refere. Também temos que os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação, terminado em er, a segunda conjugação, e terminados em ir, pertence à terceira conjugação. As palavras que acompanham os substantivos, como os artigos, e adjetivos e pronomes e numerais concordam sempre com eles, em número e gênero, o que nós chamamos de concordância nominal. Então, fechamos por aqui. Nós trabalhamos quarto ano, das páginas 71 a 79, fechamos essa unidade, ok? Então, beijos, tchau, tchau.